Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do Flamengo. Mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Dini. Deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. Hã? Não, você vai falar isso agora pra Fala ele? isso, pô. É tema agora. Ele Tema? vai se irritar. A cavada do Yuri. Eu espero que sirva de aprendizado para ele. Assim, com todo o coração. Eu sempre falei abertamente sobre o Yuri. É o seguinte, o Yuri passou, eu acho que ele foi... isso aí não se faz, e quando ele fala que treinou... Fica nervoso, né? Porque, Prial, são circunstâncias que você precisa analisar. Você vai jogar contra vai jogar contra o Flamengo, o melhor time do Campeonato Brasileiro. O goleiro pegou dois pênaltis na quinta-feira à noite. Pega dois pênaltis durante a semana. Você está 4 meses, se eu não me engano, 4 meses sem fazer gol. Sem vencer em casa pelo Brasileiro. A situação não está boa, a torcida organizada vai conversar com você durante a semana, cobrando empenho, cobrando postura fora de campo, uma série de coisas. Entendeu? Aí chega num jogo como esse, ali é pênalti de segurança. Pênalti de segurança. Solta forte, o bambu. Foi do jeito que ele está acostumado a bater. Né? Aí é um egocentrismo, é uma coisa meio... Sabe, às vezes é difícil de entender a cabeça das pessoas, porque não era para fazer isso. Primeiro que ele não sabe fazer isso. Não sabe. O Yuri Alberto tem uma característica, que é o cara que se movimenta muito, e se movimenta muito bem, e finaliza. Ele não é um cara que tem a característica de tocar bola, de controlar, de toca aqui, toca ali. Ele não tem essa técnica refinada. Pelo menos na minha opinião, por todos os jogadores que eu vi fazendo cavadinha, que eu convivi jogando, os caras eram muito acima na parte técnica. Muito acima, muito acima. Então, assim, não pode. E aí, se ele falou, eu treinei a cavadinha, então tá errado o Dorival. Tá errado o Dorival. Vem cá. Você vai treinar, bater do jeito que você bate normalmente. Não pode deixar, não pode fazer isso. Né? Porque é um risco muito grande. E aí você vê, 2-1, se ele tivesse feito o gol, 2-2. A gente não sabe, né? Se seria assim a cronologia. Sim, mas muda muita coisa, Prial. Até ele abre o placar no segundo tempo. Né? Muda muita coisa. Eu acho que assim, o jogo 1-0 ele chamou uma responsabilidade desnecessária para ele. E aí foi mais inconsequente, mais irresponsável quando faz o gol e vai para a torcida chorando, sabendo que tem um cartão. Para você ver o tamanho do erro dele. Que mexeu com ele, mexeu tanto emocionalmente com ele, que ele... eu tenho que ir para a torcida para pedir desculpa. Aqui é como se fosse uma redenção. Olha, desculpa, o pênalti, eu fiz o gol e tal. Tá errado. Tá errado. O seu parecer, Tetra, sobre o pênalti batido pelo Yuri Alberto domingo na Neoquímica contra o Flamengo? Foi muito ruim. A palavra estava aí, né? Foi muito ruim, foi... Assim, porque... Cara, eu nunca bati pênalti cavadinha, né? Eu sempre bati como eu treinava. Alguns jogadores usaram desse recurso, mas também não é toda hora que você faz isso. E como o Zé Elias falou, você tem até para dar uma cavadinha, fazer mais isso, né? Fazer mais essa repetição. Eu não sei se ele faz isso nos treinamentos, a gente não acompanha. Não vejo ele também com essa característica. Ele é um centroavante de movimentação, é um centroavante da finalização e tem até uma boa velocidade. Eu não vejo o Yuri Alberto como aquele centroavante pivô, né, que fica muito de costa para os zagueiros para fazer o pivô para os meias que se aproximam dele. Pelo contrário, acho que ele sobe muito de produção e é uma peça fundamental no Corinthians quando chega o Memphis Depay, que divide essa responsabilidade no ataque com ele, que ele cai muito para os lados, usando muito de velocidade. E foi assim que o Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. Foi o pior primeiro tempo do Flamengo, pelo menos que eu estou me lembrando, nesse ano. Foi irreconhecível o primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo não acertava nada. O Flamengo foi finalizar a primeira bola aos 30 minutos do primeiro tempo. 29. Mais ou menos isso. Tem muitos amigos rubro-negros, e eu faço coro a isso. A gente estava falando, tomara que acabe logo o primeiro tempo. Eu não estava trabalhando, então eu estava mais como um torcedor. Estava assistindo o jogo na televisão. Eu falei assim, tomara que acabe esse jogo, esse primeiro tempo. Porque o Corinthians perdeu uma oportunidade
de meter uns 3-0 no Flamengo no primeiro tempo. E passa pelo pênalti do Yuri Alberto também. Perder esse pênalti, ele dá uma certa tranquilidade assim, para o Yuri Alberto, quando logo no início do segundo tempo ele faz o gol. Mas mesmo assim é um Flamengo diferente. Aí é o Flamengo, como diz o Pascoal, incomparável, que aí voltou a jogar. E saem jogadores do banco que muda o jogo, e isso foi péssimo para esse momento do Yuri Alberto. Mesmo ele fazendo o gol, Zé Elias falou que toma o cartão, fica de fora do próximo jogo, e o Flamengo ganha a partida, vira a partida. Então ninguém lembra muito do gol legal que ele fez, o gol bonito. Ganha na velocidade, né? Estava ganhando todas na velocidade do Léo Ortiz. Atropelou mesmo. E ele faz o gol assim, um gol bonito, tirando. Já tinha tido no primeiro tempo chances como essa, perdeu algumas, com mérito do Rossi, que está vivendo um grande momento, estava com moral. Mas aí o Flamengo volta, aí é o Flamengo que é aquele segundo tempo do time que é o favorito para ganhar o título. Então fica mais evidente esse pênalti que ele perdeu, alguns gols que ele perdeu, e aí a cobrança, a pressão cai muito mais em cima dele, porque ele tomou a atitude que ele tomou, né? Ele na hora quis fazer isso, tem que assumir agora essa responsabilidade. Ele sabe que errou. Pascoal, se você estivesse no campo trabalhando como repórter, na saída de campo você perguntaria o que para o Yuri Alberto? Por que você bateu o pênalti desse jeito? Igual eu perguntei para o Marcelinho no jogo, o pênalti que ele bateu contra o Sport. O primeiro pênalti que ele bateu de cavadinha foi contra o Sport, em Recife, e o Vanderlei Luxemburgo era o treinador. Aí o Marcelinho saiu, eu perguntei, por que você bateu o pênalti, Marcelinho? Ele falou, porque eu treinei. Eu falei, eu não vi você treinar assim, não, eu estava no treino. Aí ele fez o gol, não fez? Fez. Tem essa diferença. Aí perguntei para o Vanderlei falou, se ele perde, ele ia se ver comigo. Porque ele não treinou assim. Deu uma baita bronca no Djalma uma vez também. Fizeram as pazes. Mas eu sei. Que coisa maravilhosa, Eterno. O que foi aquilo, cara? Sério. O meu sábado à noite ficou completo, cara. A rede social é uma maravilha, cara. De repente eu me deparo com o Poverchou abraçado, Marcelinho Carioca. Um sorrisão. Tudo numa nice. E o sorrisão dos dois. Eu concordo com o que disse o Zinho e o que disse o Zé. O Yuri Alberto é um jogador de uma característica bem distinta. Sim. É o jogador do arranque e da finalização. E a finalização na paulada, né? Ele arrancou e finalizou no primeiro tempo. O Yuri Alberto perdeu os 3 melhores momentos do Corinthians no primeiro tempo. Sim. Desperdiçou um pênalti. E o pênalti sai depois de uma bola chutada na trave. Por ele. Que ele botou na trave, e é num lance que ele arrancou e finalizou. E aí, desperdiçando 3 oportunidades no primeiro tempo, o Flamengo. O Flamengo entrou para jogar descansando no primeiro tempo. Ou entrou cansado. Não, jogou para jogar descansando. Assim, toca a bola e toca a bola e toca a bola. Cansado. Desculpa, Pascoal. Tava cansado, Pascoal. O pior jogo do debochado que eu vi. A bola tocou, Pascoal. Lhe peço Não, entrou, desculpas. mas o Corinthians foi surpreendente, porque o Corinthians abafou o time no Flamengo e o Flamengo se perdeu completamente. E peço só desculpas, Pois não. porque assim, não sei se o vovozinho vai concordar comigo, mas quando você tem um jogador que toma esse tipo de atitude, ele arrebenta com o time. Arrebenta. com Tanto que time. o Gustavo Henrique, quando Os acabou... jogadores ficam acabou o jogo, ele nervoso. Arrebenta, porque você mexe emocionalmente com todo mundo. O Corinthians cara fez fica, o primeiro não é possível, tempo do Corinthians entendeu? foi primoroso. É que não teve gás para jogar o segundo tempo. O Corinthians não teve força física para imprimir o que imprimiu no primeiro tempo na segunda etapa. E o Flamengo, como é o incomparável, começa a botar. É Luiz Araújo. Aí começa. Gente do céu, aí não tem como segurar. Já vamos falar do Flamengo. Antes, o Fábio Santos é amigo do Yuri, jogou com o Yuri no Corinthians e conversou na madrugada de domingo para segunda com o Yuri Alberto. O Fábio dorme muito tarde, estava ali olhando no celular tal, e ele viu Yuri Alberto online. Mandou uma mensagenzinha pro Yuri, conversou com ele e ontem, no Resenha da Rodada, relatou mais ou menos o que o Yuri falou para ele. Vamos rodar.
Em cima disso que a gente estava até comentando um pouco antes do programa, a cavadinha, ela vem com uma série de coisas junto, né? Vem com a irresponsabilidade, a gente vê com o cara que não se liga o que está acontecendo durante a semana, da grandeza do jogo, da vaidade, do querer aparecer, e tudo isso foge do que o Yuri é. Então, por isso que a gente fica mais assustado, né? Porque isso não é nem um pouco do que o Yuri é. O comprometimento que ele tem, a liderança que ele tem dentro desse elenco, ele sabe o que representa um jogo nesse momento, sendo que na sexta-feira já receberam a visita do torcedor, o jejum de gols. Então, por isso que assusta ainda mais essa decisão. Não só a decisão equivocada, como a execução também, que foi muito ruim, né? Foi a visita de várias organizadas na sexta-feira, não foi só a Gaviões da Fiel, não. O que aconteceu? Um tilt, na tua opinião? Eu cheguei a falar com o próprio Yuri depois do jogo, né? Óbvio que ele tá envergonhado, ele tá com... Você abriu, que hora você falou com o Yuri? Decepcionado. Eu já iria mandar uma mensagem, mas é sempre ruim mandar mensagem depois do jogo. Esperar segunda-feira. Ainda mais, depois que o cara sabe disso, né? Que tá todo mundo batendo, ainda mais uma decisão justamente, tá apanhando justamente e ele sabe disso. E ele, cara, sabe que foi uma decisão equivocada, ele disse que treinou esse tipo de cobrança, mas realmente a execução foi muito ruim, né? E é uma responsabilidade que você acaba assumindo desnecessária, assim, sabe? Mas ele sabe, tá decepcionado, sabe do erro, né? Já assumiu isso depois do jogo, ele já postou, né? Um esclarecimento sobre o assunto, e agora é tentar dar a volta por cima como ele já deu outras vezes, né? O torcedor mostrou um apoio durante os 90 minutos que foi bem legal, quanto a esse, que eu acho que qualquer outro lugar ele teria sido cobrado ali já no momento, não conseguiria nem pegar na bola, que já iria ser vaiado, né? Mas enfim, é uma decisão, como eu já disse, equivocada, que pode atrapalhar Agora Tá aí, o Fábio Santos que conversou com o Yuri Eu vi Alberto. o Fábio Luciano ali. Eu fico imaginando se o Fábio Santos entra no vestiário... O Fábio Luciano? O Fábio Luciano entra no vestiário no intervalo. O Luizão estava no programa, o Luizão também, capitão do Benfica há muitos anos, falou que acertaria as contas dentro de campo com o Yuri Alberto. Não de uma forma muito carinhosa. Tem gente que não ia ter paciência para esperar no vestiário. Eu conversei com um amigo meu também que falou que era no campo mesmo. Não sei se Ô, vovozinho, o que o Antônio Carlos faria, vovozinho? Ia cobrar, né? O Pascoal falou, eu também prestei atenção na entrevista do Gustavo Henrique, que é um garoto, assim, muito esclarecido, muito boa pessoa, e você vê que o semblante dele estava, assim, também muito decepcionado com a decisão do Yuri Alberto. E ele fala, né, Pascoal? Vamos entender lá no vestiário o que é, qual foi essa decisão. Porque sabia o seguinte, o Corinthians teve a chance, não matou no primeiro tempo, perdeu o jogo. Não, já o Gustavo fala, vamos conversar lá dentro, tem o ônus e tem o bônus. Então chega a hora de cobrar. Então ele vai ser cobrado dentro do vestiário. É isso que o pessoal acabou fazendo. Ele faz o gol na etapa complementar, estava muito tempo sem fazer um gol com o time do Corinthians e pelo time do Corinthians, e o Corinthians continua muito tempo sem ganhar em casa. O Corinthians alonga aí, agora são 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. É muito tempo para o Corinthians. 3 derrotas e 4 empates. E o Corinthians, com essa derrota para o Flamengo, cai 3 posições na tabela de classificação do campeonato. Mas essa derrota não estava no programa já, não? Do jeito que jogou o primeiro tempo, não. Contra o incomparável já. Não, desculpa. O Santos do jeito que jogou o primeiro tempo, O Santos é o primeiro, 16º, tem 27. O Corinthians é o 13º, com 29. E número de partidas? O Corinthians tem 25, o Santos tem 24. Se o Santos jogar mais, pode ultrapassar o Corinthians vai lá para baixo. Além do que, a gente tem que imaginar o seguinte. O Santos que é o primeiro fora, né? Sim, o Santos que é o primeiro fora. A gente tem que imaginar um pacote completo. A gente não pode imaginar só uma coisa muito simples. O Corinthians vive um drama que já vai para o 3º transfer ban. Se você contar 3 transfer bans... 100 milhões, né? Então são 100 milhões. 3 transfer bans, o Corinthians fica fora. E cada transfer ban são 2 períodos que não pode contratar, certo? Então são 3, são 6. Tem mais 3 para entrar. Fora as mordidas de ponto, né? É que eu não sei se o Corinthians vai perder ponto aqui no Brasil. Só perde ponto, pelo que eu conversei com um especialista, só perde ponto a partir quando essa primeira punição do transfer ban, Félix, né? São 2, né? Uma agora no fim do ano e a outra no outro meio do ano. Se não no meio do ano não concluir esse pagamento, a FIFA vai fazer um outro julgamento dependendo da reclamação do clube. Aí o clube reclama que não recebeu, a FIFA vai fazer um julgamento
para que ele entre em competições perdendo pontos. Né? Isso a gente já viu, inclusive, em eliminatória de Copa do Mundo. Rojas e Garro, né? Exatamente. Tem mais 3 para entrar, que são esses aí que você citou. Vamos ver. O Félix Torres já está a decisão, o do Rojas já está a decisão, do Garro já tem a decisão, e tem mais outros 3 que vão entrar ainda com o transfer ban. O Corinthians ficaria 9 etapas, 9 períodos sem poder contratar. 9? O Corinthians está vivendo um drama tão grande que agora descobriram que até teve desvio na rouparia. Que tipo de desvio? Desvio, sumiu material esportivo. Sumiu material esportivo. Sumiu material esportivo no Corinthians. Você lembra que ele... E a câmera estava desligada. A câmera da rouparia estava ali. Eles falaram que eles fizeram foram anotações, né? Não era no computador, era na mão. É tanto problema, que a gente chega isso para mim, o Corinthians chegou no fundo do poço. Já faz tempo, hein? O Corinthians chegou no fundo do poço. Quando desvia material do time, do clube, não é o fundo do poço, é espernear na lama. Porque meu pai falava o seguinte, se você espernear na lama, você vai atolar. Você já está atolado. O Carrascal jogou bola, Jogou bem. Fez um bom jogo. Eu acho que assim, até numa função diferente ali, o Felipe Luiz não jogou com ponta, né? Com o Luiz Araújo, o próprio Plata. Ele cumpriu bem a função, mas assim, eu não achei o primeiro tempo dele bom, porque o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo. Sim. Ele cumpriu função. Aí no segundo tempo, quando o Flamengo cresce de produção, aí ele vem junto, né? Isso é o pênalti, né? Meu Deus do céu. Assim, mas é mais uma peça, mais uma opção para o Felipe Luiz. Ele, dos contratados, né, na janela, ainda não tinha feito um jogo que a torcida do Flamengo olhasse e visse que seria um cara que pode render, e ele tem qualidade. Ele mostra que tem qualidade, que pode ser útil. A dificuldade é que para ele ser titular nesse time fica complicadíssimo, mas assim, fez um bom jogo, um bom segundo tempo, como o Flamengo também voltou para o segundo tempo e aí jogou o futebol que a gente sabe que o Flamengo tem. O Flamengo, assim, a gente pode, todo mundo sabe, né? Eu sou rubro-negro, nasci no Flamengo, mas eu sou aqui imparcial. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e voltou a jogar bem no segundo tempo contra o Corinthians. Porque o segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina e o primeiro tempo contra o Corinthians não foram bons. Não foi bom. É que o Flamengo tem um elenco espetacular e aí do banco puxa jogador, melhora, goleiro que pega pênalti, ganha na decisão. O segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã teve a expulsão do Plata, teve todos os problemas, mas o Flamengo caiu de produção. Fez um primeiro tempo de almanaque, espetacular. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Sim. Assim, parece que o Flamengo está voando nesses últimos jogos. Eu não enxerguei dessa forma. Não achei que fez um bom jogo na Argentina, fez um jogo para controlar o jogo, cadenciando muito o jogo, como foi o primeiro tempo contra o Corinthians. Então o Flamengo tem que manter o ritmo para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileirão, tem que manter aquele nível que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e esse segundo tempo contra o Corinthians. Porque agora afunilou. Vai pegar um Racing que para mim é o melhor time da Argentina. Vem na quinta-feira o Cruzeiro que perde para o Vasco e a chance do Cruzeiro de ainda sonhar contra o título é esse jogo de quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Senão ele perdeu o Flamengo, ele dá adeus ao título. Então o Flamengo oscilou nesses últimos jogos. Eu enxerguei dessa forma. É o que nós falávamos muito sobre, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o Flamengo que fez os 3 jogos contra o Inter e virou a chavinha, porque até os jogos
anteriores ao Inter, né? Também havia Também uma ele oscilação. oscilava, ele jogava o primeiro tempo, segundo tempo caía e tal, e o jogo contra o Inter, Então, os 3 aquele jogos... pico, o ele Flamengo deu não os vive 3 mais. jogos assim e tal. Não sei se ele não vive mais, não é isso, mas ele teve dificuldades, por exemplo, eu concordo com o Zinho, em relação ao jogo, especialmente lá no Estudiantes. Se você pensar, foram 4 tempos, né? 2 jogos. Então, O segundo tempo, como eu disse o Zinho, o segundo tempo contra o Estudiantes do Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes da Argentina. E o aí primeiro entra- tempo contra o Corinthians. Aí entra a questão do plano A, plano B, plano C, que serve também para o Felipe, né? Nesse sentido. De entender rápido. Você até o Flamengo não começou com nenhum 5 de origem no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesmo nessa draga, o Corinthians na Neoquímica Arena, e mesmo os últimos resultados não sendo bons, é de se respeitar. Não dá para jogar de peito aberto contra o Corinthians na casa do Corinthians. Você acha que... Você não concorda comigo que você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens em abdicar de um camisa 5? Não, depende do sistema de jogo que você tem. Se você tem a possibilidade, né? Por exemplo, eles jogaram com o Saúl, com o De La Cruz e com... Mas não foi por isso, além do cansaço do jogo quinta-feira à noite na Não, Argentina? eu não enxergo nada. Eu não vejo, foi também eu não por vejo- isso que o Corinthians Não, você viu o sistema de jogo do Corinthians? envolveu o Flamengo? Não, eu acho que o Felipe estava esperando o time do Corinthians com 4 jogadores, aquele meio campo ali com 3, né? Como faz o Abel fala diamante, mas o Losango, como o Corinthians vinha jogando normalmente. E o Corinthians não jogou assim. O Corinthians botou o Ranieri Botou os Ranieri como terceiro zagueiro. O Carrascal não sabia se ele atacava, se ele ficava no meio, ou seja, gerou algumas dúvidas em relação a sistemas táticos ali, a movimentações, a posicionamento, se sobe para atacar, se fica ali no meio e tal, se espera, como é que funciona. Demorou um pouquinho para o Felipe arrumar. Depois que ajustou, aí no segundo tempo fez as trocas, aí surtiu um pouco mais de efeito. Mas eu acho que assim, eu vi muitos jogadores falando assim, não, mas o jogo foi emocional contra o Estudiantes, tal, o cansaço é natural. O emocional tem que... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Mais um corte do canal da ESPN Brasil. Quinta-feira tem jogão, Flamengo. 25ª rodada no estádio do Maracanã, com certeza vai estar casa cheia, decisão, Flamengo vs Cruzeiro, líderes da competição aí, buscando o resultado, o Flamengo com a vitória dispararia ainda mais na liderança.